todos muito bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Eu me chamo Roberta Buri e hoje nós temos um convidado que para mim é muito mais que especial. Nós temos aqui o Rafael Buri, é o meu esposo. Então hoje ele vai participar conosco desse estudo porque esse capítulo ele tem uma importância, ele tem um significado, algo mais pessoal para nós, né, amor? Isso é muito interessante e esse é um dos capítulos que me ajudou muito quando eu estava na missão. Tá vendo? Então hoje a gente vai poder ouvi-lo. Esse capítulo que nós iremos estudar hoje, que é o livro de Éter, o capítulo 12, ele conta da chegada do profeta Éter durante o tempo em que Coriantumr ele estava sendo o rei. Mas não aquele Coriantumr, irmão de Jared, tá? Aqui já era um outro Coriantumr. E Éter, ele percebe o quanto aquelas pessoas elas estão enfraquecidas, porque eles estavam vivendo novamente ali, né? Guerras de novo, vivendo em iniquidade. E aí, Éter, ele começa a falar algumas coisas. Só que o mais interessante, Rafa, é que quem está traduzindo essas placas aqui é o profeta Moroni. E o Moroni ele está vivendo exatamente essa situação. No momento em que ele está escrevendo essas placas, está traduzindo essas placas, ele também está vivendo esse momento de guerra, onde as pessoas estão se revoltando contra o Senhor, onde as pessoas estão vivendo em iniquidade, e ele está sozinho também. Da mesma forma como Éter, né, acredito que ele também não pôde ter uma família, né? Assim, Moroni também não pôde, né, constituir família pelo fato do povo estar em iniquidade. Iniquidade, vivendo em guerra e vivendo, né, talvez ali em tristeza. E essa escritura, eu acredito que chegou de uma maneira acalentadora para ele, naquele momento de tanta solidão, vamos dizer assim. Sim. E tem versículos assim maravilhosos nesse capítulo. Portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Eu acredito que como Moroni ele estava vivendo esse momento de guerra também, que era o mesmo momento em que Éter estava vivendo há guerra dele. Muitos anos da história desse povo. E Moroni ele é consolado falando que se ele permanecesse acreditando no Senhor de uma forma segura, tivesse esperança em um futuro, em um mundo melhor, ele ancorasse a sua fé no Senhor, ele seria abençoado. Essa palavra âncora, o que é que ela te remete? Bom, é algo que a gente pode fixar, né? É algo que a gente pode ter como apoio em nossa vida para que nós possamos confiar mais no Salvador Jesus Cristo, mesmo nas tempestades, né? No caso, a âncora, né? Ela segura o navio para que ele não se mova. Isso. Porque mesmo que o mar não esteja revolto, ele continua se movendo. Sim. Né? Então é dessa mesma forma. Quando a gente faz das escrituras a nossa âncora, nós vamos permanecer firmes no lugar. É uma fé inabalável, né? Exatamente. Iremos nos manter ali inabaláveis.
e constantes, sem nos mover. Sim. Né? E realmente a âncora ela não permite que o navio ele mova nem para o lado Nem para o outro. Então, se nós mantivermos a nossa fé fitos, né, na glória de Deus, em direção ao nosso Salvador, ao nosso Criador, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem nos mover, com certeza nós iremos conseguir chegar onde nós queremos. E aí ele aconselha que tenhamos fé, mesmo em meio a tempestades, a dificuldades, mesmo em meio à solidão, porque o que a gente está dizendo aqui é que Moroni estava sozinho. Tava. Moroni, ele não tinha família, o pai havia morrido na guerra, tudo que restou a ele foi essa missão de traduzir esses escritos, né, de compilar esse livro para que nós pudéssemos receber mais tarde, que é o livro de Mórmon. E assim como Éter, né, tanto um como o outro teve que ficar escondido para que pudesse esses escritos serem feitos sem que alguém pudesse estragar, né? Sim. Essas escrituras. E é interessante que, assim como Moroni, quantas vezes a gente não se enxerga, né, nessa mesma situação? Sim, oportunidade de ser consolado e ser ensinado através das escrituras. Em um momento de dor, em um momento de lamentação, em um momento de solidão, em um momento de tristeza, a gente recebe exatamente a palavra que a gente precisava para nos consolar. Isso que o Senhor fala, né? Para a gente entesourar as escrituras. Porque quando nós estamos num momento de dificuldade, né, e nós nos ajoelhamos para orar, sempre vem aquele versículo, aquela escritura que nos ajudou. Ou aquele hino, né? Ou aquele hino, discurso. Né? E aí, no momento dessa aflição, e é onde que a gente busca o Senhor, a gente... E aí o Senhor, através do Espírito, faz a gente nos lembrar do que a gente estudou e é onde que fortalece. Nós nos fortalecemos em saber que realmente Deus ele está nos ouvindo, né? Que Ele está ali de braços abertos para nos amparar. Nos amparar. E por que esse capítulo ele é especial, tão especial para nós? Você falou que te ajudou em sua missão. Eu vou só fazer uma panorâmica aqui, aí você explica pra gente, tá? Tá. O povo de Éter, o povo de Jared, eles escreviam, né? Muito bem, eles falavam muito bem. E os escritos que estavam aqui, tudo que eles escreveram era assim de uma grandiosidade tremenda. A preocupação de Moroni era de poder, com a escrita dele, na hora que ele estava traduzindo, expressar todas aquelas impressões que Éter teve, todas as revelações que ele recebeu, de uma forma que pudesse nos tocar. E Moroni, ele reconhecia que ele tinha uma deficiência, que ele tinha uma dificuldade, que era a dificuldade da escrita. Ele falou, olha, eu aprendi a falar muito bem, eu consigo me comunicar muito bem, mas eu tenho deficiência na escrita. E aí ele faz uma oração para o Senhor, de uma forma, uma conversa linda, assim, né? Ele fala para o Senhor, Senhor, eu tenho tanto medo de escrever mal e os gentios, mais tarde, as pessoas que forem ler o que eu estou escrevendo aqui, zombarem de mim, zombarem do que eu estou escrevendo, porque eu posso tropeçar no que eu estou escrevendo aqui. Sim. Né? Por que esse acontecimento, esse fato, ele é tão especial para você? Amor. Então, assim, uma das coisas assim que esse capítulo me ajudou muito, primeiro de tudo, é sobre fé, né? Em acreditar que o impossível pode acontecer, o Senhor pode nos abençoar. E tem o capítulo 12, versículo 27.
Então minha esposa já deve ter falado que eu sou disléxico. Então para mim é muito difícil eu guardar e memorizar qualquer coisa que eu estude. E a gente ainda sente que além da dislexia existe uma pontinha aí, né, de autismo. É isso. Então são coisas que fazem com que eu tenha uma dificuldade de entendimento qualquer tipo de leitura e as escrituras. Mas eu sempre orei para o Senhor enquanto eu estava na missão para que me ajudasse a entender pelo menos as escrituras. E o Senhor ele me abençoou e para que eu pudesse entender. E o seu medo de falar era de você, era esse mesmo medo de Moroni, né? De você ser zombado. Esse medo de você ler quando você foi para missão, de você ser zombado, das pessoas rirem de você. Isso porque além de eu não entender, eu tinha dificuldade para ler. Então, às vezes quando eu ia ler para as pessoas, eu tinha vergonha, porque quando eu li era como se eu acabasse de aprender a ler. Né? Uma pessoa que está aprendendo a ler, então ela vai juntando de letrinha em letrinha, né, para formar a palavra. Mas o Senhor ele me abençoou e eu continuei. E quando eu li esse versículo 27 de Éter 12, ele me fortaleceu bastante, porque eu aprendi que quanto mais eu me humilhasse perante o Senhor iria fazer com que aquela fraqueza se tornasse forte. Moroni, ele ora, olha o que o Salvador responde para ele no 26, fala. E depois de eu ter dito isso, que ele tinha medo de zombar dele, né? Ele falou na oração dele, olha, o Salvador responde assim. Falou-me o Senhor dizendo, os tolos zombam, mas lamentarão, e não se aproveitarão de vossa debilidade, porque minha graça basta aos mansos. Eu desconheço alguém mais doce, mais mansa e de verdade mais pura nesse mundo do que meu marido. Não tem. Não existe. E o versículo que o ajudou é o 27. E você pode ler pra gente, amor, por favor? Posso. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilharem perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. E quando eu li essa escritura, tanto é que foi tão forte para mim essa escritura, porque para mim memorizar e lembrar de qualquer coisa é algo difícil. E já fazem mais de 20 anos que eu voltei da missão. E do dia que eu li esse versículo, até hoje eu sei que esse versículo 27 se encontra no capítulo 12 do livro de Éter. E aí eu sei que o Senhor realmente ele cumpriu a promessa dele, né? Que se a gente se buscar ele e nos humilhar, ele vai fazer com que nossa fraqueza se torne forte. Sim. Mesmo. Eu sei disso. E a nossa fraqueza, ela se torna forte quando nós... De que maneira? É na persistência. Eu acho na assim... constância. Eu acho que uma das coisas... Primeiro de tudo, você tem que reconhecer que você é fraco.
naquilo. Naquilo. Não pode ter orgulho, Isso. né? Não pode ter orgulho. Ou simplesmente, eu não sei fazer, eu não consigo e desistir, Isso. né? E nós precisamos, é o que você falou, a gente precisa reconhecer quais são as nossas debilidades. Qual é a minha fraqueza hoje? Em que eu preciso me fortalecer? É na fé? A minha fé tem sido mais fraca? Talvez a meu foco em fazer as coisas, minha habilidade em ser, não sei, leal, ou Tem várias várias coisas, né? Tantas coisas que pode ser a nossa fraqueza. E tá tudo bem, porque somos seres humanos. Mas o que não está tudo bem é nós nos contentarmos com essa fraqueza. E achar que tá tudo bem. E achar que a gente não precisa fazer mais nada. Eu sou fraca mesmo, fui feita assim, eu não preciso melhorar. O Senhor, Ele diz, Ele deixa claro que Ele é que dá a fraqueza. Mas para quê? Para torná-la forte. Para nos ajudar. Para que a gente busque o Senhor, e através dessa busca com o Senhor é onde que a gente o encontra. Exatamente. E encontra a sua ajuda, encontra a sua força e nos encontramos também. Então existem muitas coisas em minha vida em que eu tive que superar e tornar essa fraqueza, tornar algumas fraquezas minhas fortes, né? Isso. E no capítulo 13, ele fala, o Senhor Éter, ele fala também, Moroni, ele traduzindo aqui, que o Senhor construiria uma nova Jerusalém, que nos traria uma nova Jerusalém. E é uma bênção saber que, de fato, o Salvador, ele tem tornado, através do seu plano, através da restauração do Evangelho, ele tem construído essa nova Jerusalém através da coligação de Israel, encontrando todos os seus filhos através das Escrituras, através dos missionários, através das orações de muitos, né, que estão aí implorando para encontrar a verdade do Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero dizer para vocês que como eu sou feliz e como eu sou grata por saber, porque eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira. Eu sei que Joseph Smith, ele é o profeta da restauração. Eu sei que as Escrituras, elas nos ajudam a nos tornarmos melhores e mais fortes, a nos livrarmos dos nossos medos, dos nossos anseios e das nossas fraquezas. Sou muito feliz em poder ter esse parceiro, esse companheiro aqui do meu lado, que tem me ajudado a progredir, a crescer e a me tornar muito melhor. E também agradecer ele por participar do nosso debate, da nossa aula. Seja sempre muito bem-vindo, irmão Rafael. Obrigado. Mas antes de tudo, quero dizer que quem me ajuda a ser uma pessoa melhor é ela. Sempre, sempre. Amo demais o amor que ela tem pela gente, por mim, pelas crianças, né? Realmente é um amor que faz com que nós sejamos melhores, né? Ela tem a paciência e assim da mesma preocupação que ela tem em passar as escrituras e o entendimento delas para vocês, é da mesma forma conosco. E eu sou o fã número 1 dela. Então, encerramos aqui mais uma aula do nosso Vem Segue-me. Curte o canal, segue o nosso canal e estudem as Escrituras. Façam das Escrituras o banquete matinal ou o banquete noturno de vocês, mas que de fato vocês se banqueteiem com as Escrituras. Experimente desse doce fruto que é o livro de Mórmon. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.